Olá a todos, estamos aqui no Parque da Catacumba, Rio de Janeiro. Um lugar de natureza espetacular, que tem mirantes, perto da Lagoa Rodrigo de Freitas. Então, se você não conhece, venha conhecer porque é de graça. Veja, hoje nós vamos falar de um assunto que está todo mundo comentando aí nas redes sociais, na grande mídia, que é a nova tarifa que o Trump impôs sobre os produtos brasileiros. Para entrar nos Estados Unidos agora vai ter que pagar mais 50% a partir do dia 1º de agosto. Essa tarifa ela faz parte de uma segunda onda de tarifas. Ele fez uma em abril, né, no Liberating Day, vocês lembram disso? E aí ele suspendeu, fez negociações e tal, né? Todo mundo achou que ele estava recuando, mas eles fizeram um rearranjo e veio agora uma segunda onda que começa em agosto. Bom, se ele vai suspender, se ele vai renegociar, isso aí a gente não sabe porque o Trump costuma ser muito difícil de prever as suas ações imediatas. Mas existe, desde as eleições que ele disputou com a Kamala no final do ano passado, no segundo semestre de 2024, um plano, um projeto de reindustrializar os Estados Unidos. Eles querem retomar as empresas, fábricas, inclusive de alta tecnologia, nos Estados Unidos. Faz parte da disputa com a China, faz parte da disputa geoeconômica no mundo. Então, isso é um dos primeiros grandes motivos para as taxas, porque a taxa não foi só no Brasil. O Brasil é o que recebeu a maior taxa, 50%. Mas ele anunciou taxa para vários países e a mais recente foi União Europeia, 30%, e o México, 30%, e o Canadá também, 30%. Então, há de fato uma guerra comercial sendo promovida pelo governo Trump e que ela tem esse objetivo central de reindustrializar os Estados Unidos para uma disputa, um combate com a China. Tá? Esse é o primeiro grande motivo. Isso não é um motivo, uma desculpa para poder taxar. É um motivo real. Só que o Trump também tem transformado as tarifas em arma de disputa geopolítica. Isso também é real. Isso também é parte da guerra comercial que ele está travando no mundo. Tem o plano de reindustrializar o país, mas tem também o plano de usar as tarifas como arma de geopolítica, de disputa política. E esse é o caso do Brasil. Por que esse é o caso do Brasil? Porque não existe um déficit comercial dos Estados Unidos com o Brasil. O Brasil é que tem um déficit em relação aos Estados Unidos. O Brasil exporta menos do que importa dos Estados Unidos. Então, por que o Trump está taxando o Brasil e a maior taxa em relação a todos os outros países? Porque o motivo central é político. O Trump está taxando produtos que são commodities do Brasil. Se são commodities, então o motivo sobre reindustrialização não está colocado aí também. Então, não há nenhuma explicação econômica para você analisar essa taxação dos Estados Unidos contra o Brasil de 50%. O motivo, no caso do Brasil, é eminentemente político. E quais são os motivos políticos mais importantes? O primeiro deles, a disputa que a extrema-direita vem fazendo no mundo e o Trump e a ala republicana de extrema-direita é a principal liderança desse movimento mundial. E no caso do Brasil, que é um dos principais países das Américas e o principal país da América do Sul economicamente, politicamente, em termos de território, em termos de população, ter a extrema-direita governando o Brasil é muito importante para os planos de Trump, para os planos do Império. E eles têm agentes aqui no Brasil. Quem são esses agentes? Quem são os representantes desse movimento de extrema-direita no Brasil? O bolsonarismo, em especial a família Bolsonaro e mais destacadamente ainda o Bolsonaro, que está em vias de ser preso. Não só o Bolsonaro, como parte dos seus principais aliados que estiveram no governo e organizando uma tentativa de golpe contra o processo eleitoral de 2022.
Na eminência da prisão, o bolsonarismo fez uma movimentação política em relação ao Trump e ele agora está respondendo, porque há uma conexão real desse movimento. Vocês lembram que o Eduardo Bolsonaro abandonou seu mandato de deputado federal para se mudar para os Estados Unidos e articular esse momento de ataque ao governo brasileiro e à sociedade brasileira e à economia brasileira que nós estamos vendo agora. Então você abandonar um mandato tinha que ter um motivo muito importante. E esse motivo foi articular um ataque comercial contra o Brasil na tentativa de desestabilizar o governo brasileiro e dividir a sociedade brasileira. Eles vão conseguir? Nós não sabemos. Nesse primeiro momento, eles não estão conseguindo ter sucesso político. Por quê? Porque há uma unidade da sociedade brasileira, pelo menos da ampla maioria da sociedade brasileira, das organizações empresariais, do agronegócio, como também do movimento social, criticando essa medida do Trump. Os principais jornais que são patrocinados pela burguesia brasileira, como Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, a Globo, todos eles estão criticando veementemente essa medida de Trump. Então, isso significa que a sociedade brasileira ainda não se dividiu em relação a esse tema. Pode mais à frente se dividir? Pode mais à frente se dividir. A burguesia brasileira pode começar, ou parte da burguesia brasileira, começar a ter uma seguinte postura. Ao perder economicamente, ao ter prejuízos econômicos e não conseguir negociar isso, pode ser que parte da elite brasileira passe a fazer uma política de exigência ao governo e às instituições brasileiras de recuar em relação a esse embate com o Trump, ou seja, dar anistia a Bolsonaro para retomar as relações comerciais sem tarifas. Isso pode acontecer. Por enquanto não é isso que nós estamos vendo, mas dá para confiar na burguesia brasileira, no sentimento de projeto nacional de defesa do Brasil? Vocês acham que a burguesia brasileira vai preferir defender os seus lucros ou defender o Brasil? É só ver a história do Brasil, né? Mas vamos ver. Vamos ver que ainda não está nítido o que vai acontecer. Bom, o governo Lula respondeu bem, né? Respondeu bem, dizendo, primeiro vamos tentar uma negociação, se isso não for possível, né? Vamos brigar na Organização Mundial do Comércio, na ONU, vamos tentar negociar, vamos chamar os empresários que estão sendo prejudicados com essa medida para conversar. Se não for possível, nós vamos usar a lei da reciprocidade. Essa lei da reciprocidade foi aprovada no Congresso Nacional. Ela foi aprovada no Congresso Nacional por quase que unanimidade. A relatora da lei da reciprocidade, que ela foi aprovada nas vésperas do Liberation Day, foi a ex-ministra da Agricultura do Bolsonaro. Então, boa parte, a maioria do Congresso Nacional votou nessa lei para o Brasil ter um mecanismo legislativo para poder enfrentar qualquer ataque comercial vindo dos Estados Unidos. Então, o Brasil pode usar a lei da reciprocidade e taxar também os produtos norte-americanos. Então, nós vamos, muito provavelmente, se não tiver avanços nas negociações, e é muito provável que não haja avanço nessas negociações, porque o Trump está usando um motivo político, né, para poder taxar o Brasil. Então, o Brasil, o que o Brasil vai fazer? O que o Lula vai fazer? O que o Ministério das Relações Exteriores vai fazer? Vai fechar o STF e dar anistia para o Bolsonaro, tá? E aí o Trump tira os 50%? Isso não vai acontecer, tá? O Congresso Nacional vai dar anistia para todo mundo, para o Bolsonaro, e submeter ao Trump? Pode até acontecer isso, mas não vai ser agora. E o Congresso Nacional vai mostrar ao mundo o tamanho da sua subserviência, o tamanho é uma coisa absurda se isso acontecer. Então,
Vamos nos preparar porque no segundo semestre pode ter um embate comercial onde o Brasil seja obrigado a taxar o Trump. Agora, nessa segunda onda de guerra tarifária que o Trump está fazendo, ele taxou o México, a União Europeia e o Canadá, que são aliados históricos comerciais dos Estados Unidos. Eu quero fazer um destaque aqui em relação à Europa. Veja, o Trump exigiu que os governos europeus, que são membros da OTAN, façam investimentos maiores em armamento, no financiamento de guerra, preparando a Europa para uma possível guerra. Os países europeus, por conta da guerra da Ucrânia, já estão com uma dívida muito grande, com crise econômica, porque a Rússia abastecia com combustível barato a Europa, esse canal foi cortado, então a Europa tem dificuldade em garantir energia barata, então entraram em crise econômica. Para a produção industrial da Europa dar certo é preciso de energia barata. Com a guerra da Ucrânia não tem energia barata. Então a Europa, os principais países da Europa, Alemanha, França, principalmente, estão tendo que administrar uma crise econômica. No meio dessa crise econômica, os Estados Unidos exigem mais investimentos em rearmamento e na OTAN. Então já tem mais um peso aí nas costas da crise econômica. E agora, além da crise econômica, além de ter que aumentar os investimentos em rearmamento, tem uma taxação de 30% sobre a Europa, os produtos europeus, quando eles entrarem nos Estados Unidos. Então, está mais do que provado que os Estados Unidos não é amigo dos europeus. É o principal inimigo dos europeus nesse momento. Donald Trump é o principal inimigo da Europa, dos países europeus nesse momento. E se a Europa continuar aliada dos Estados Unidos nessa situação, vão acabar indo para o buraco, vão acabar tendo crise econômica gravíssima, onde nós vamos ver no próximo período, nos próximos anos, a população europeia indo às ruas contra corte de salários, de direitos, de previdência, né? E como é que a Europa está se rearmando para ir para uma guerra contra a Rússia com a população dos países europeus é a população que mais envelhece no mundo. São poucos jovens. A Europa vai mandar para a guerra os seus jovens, que já são poucos, abrir mão de recursos humanos para a sua economia, pagando mais taxa para os Estados Unidos e tendo que cortar direitos sociais. Ou seja, muito provavelmente os próximos anos na Europa serão de convulsão social, muita luta social, muitas manifestações contra governos que adotarem essa agenda. Essa é a situação da Europa. Então, quais são os possíveis cenários? A agressividade comercial do governo Trump vai empurrar muitos países a fazer articulações alternativas. Isso significa um mundo mais multipolar, isso significa o fortalecimento dos BRICS, isso significa mais países procurando China, Rússia, Brasil, Índia, África do Sul para conversar, para fazer parceria, cooperação, comércio, porque está difícil dialogar com o Ocidente. O segundo cenário pode ser que com a intensificação da guerra tarifária, a consequência disso são mais guerras. Porque o segundo passo de uma guerra tarifária, quando ela não se resolve, são guerras. Isso é histórico no século XX. Então, esses são os possíveis cenários e essa é a situação que o Brasil enfrenta agora, nesse momento. O Brasil está enfrentando a fúria do Império Ocidental que quer recuperar sua hegemonia e vê no Brasil como um país importante para a disputa da extrema-direita. Eles querem que a extrema-direita volte a governar o Brasil para entregar a economia brasileira para o imperialismo ocidental, ter condições de enfrentar a China, enfrentar a Rússia, enfrentar os BRICS, ou seja, arrancar o Brasil dos BRICS, desestabilizando o governo brasileiro, desmantelando os BRICS e colocando um governo de extrema-direita no Brasil, é um projeto fundamental para o governo Trump e essa tarifa de 50% é uma tarifa política, no caso específico do Brasil.
Bom, é isso, nós vamos continuar caminhando aqui no Parque da Catacumba. Quem não conhece, venha para o Parque da Catacumba, é de graça, é bonito, tem mirantes lindos, você está perto da Lagoa Rodrigo de Freitas e aproveita essa natureza maravilhosa, porque se continuar o mundo do jeito que está, daqui a pouco nem isso nós vamos ter mais. Um grande abraço e até a próxima.